Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a criação caseira de galinhas, que está cada vez mais restrita no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, muita gente começou a criar galinha porque o preço dos ovos explodiu, né? Vocês lembram, o preço dos ovos cresceu pra caramba, mas não foi só aqui no Brasil que subiu o preço dos ovos, não, né? Uma parte da inflação dos ovos foi causada pela gripe aviária, que acabou matando muitas galinhas no mundo inteiro e que com isso muita gente teve a mesma ideia. Quem mora no interior, quem mora em lugar, né, mesmo no subúrbio das grandes cidades, lugares mais abertos e coisa e tal, decidiu criar galinha. E o que o governo fez? Vou ajudar essas pessoas a terem um sustento, a terem, né, a forma de conseguir se livrar desse tipo de coisa? Não, ao contrário, os governos estão fechando a porta, estão querendo registro de galinha, estão querendo proibir galinha num monte de lugar. Veja, eu entendo, você criar galinha no meio de uma cidade ou num bairro, você pode incomodar os vizinhos com cheiro, pode ter realmente externalidades negativas, né? Então, assim, eu acho que direito de propriedade é absoluto, se a pessoa quer criar galinha é direito dela, ela só tem que pagar a indenização pela externalidade, mas eu consigo entender leis dentro de áreas urbanas que proíbam galinha. Agora, em áreas rurais, você tem um sítio, tem uma fazenda, você cria galinha. Pô, todo mundo que tem sítio cria galinha, lógico, pô. Você é um dinheiro fácil, é fácil criar galinha, é molezinha criar galinha, e você ganha ovo, né? O ovo é um ovo de qualidade. Muitas vezes é muito melhor do que o ovo que você compra em supermercado, no final das contas, que você não sabe a procedência, né? Só que o que está acontecendo, um monte de leis para regulamentar esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Sai Viado, o arroba do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Dicas para criar galinhas poedeiras soltas. Muita gente está pesquisando esse tipo de coisa, porque, de novo, o preço dos ovos está nas alturas, né? Subiu muito o preço dos ovos, ainda está muito caro o ovo aqui no Brasil. E aí a solução que muita gente tem, de novo, para quem mora em cidade é complicado. Criar galinha na cidade realmente é um incômodo, não é uma coisa fácil. Mas quem tem um sítio, quem mora no campo, meu amigo, é moleza criar galinha. Olha, se você bobear, dependendo de como é que seja o seu sítio, você não precisa nem alimentar as galinhas, ela se vira comendo as coisas lá no mato mesmo e bota os ovos e você colhe os ovos, é uma maravilha. Funciona muito bem, né? E, no entanto, o governo está começando a criar problema. Aqui, ó, isso aqui é na Espanha, tá? A Espanha estabeleceu uma lei que desde metade do ano passado, ano 2024, você é obrigado a registrar com o governo se você tem galinhas em casa. Se você tiver galinhas para botar ovo em casa, você tem que registrar com o governo. Não é proibido, não é que eles estão proibindo de fazer isso. Eles estão dizendo que se você tiver, você tem que registrar com o governo, e se não registrar, tem multa de 3.000 euros para quem tem a galinha sem registrar. Além disso, tem um monte de outras obrigações. Quando você registra, né, você tem que entrar no site do governo, você vai fazer o registro, coisa e tal, mas o registro, por enquanto é só o registro, para quem tem pouca galinha, é o que eles chamam de autoconsumo. Você vai criar ovos, né, vai gerar ovos que só você vai consumir, você não vai vender os ovos para outras pessoas. Então, em princípio, não precisa ter a aprovação do governo por enquanto. Só tem que ter lá o registro lá no site do governo. Mas é sempre assim que começa, né? Eles começam com um registro para depois cobrar o imposto. E mesmo esse registro já é complicado, já tem um monte de coisa aqui dizendo que não, que você tem que procurar um veterinário, tem que indicar o nome do veterinário que vai ser responsável pela sua criação de galinhas e não sei o que lá. Então, imagina uma população pobre no interior querendo criar galinha para ter ovo, né, para ter alguma proteína na dieta deles e coisa e tal. Ah, não pode porque tem que registrar no site do governo, senão vai pagar 3.000 euros de multa se você não registrar suas galinhas no coisa aqui. E, de novo, isso a gente já está falando de zonas rurais, tá? Zona urbana já não pode, já é proibido. Mas zonas rurais, muitas pessoas optam por ter um número de galinhas e outras aves de curral para criar suas próprias cascas, né? E depois você ter ovos, né? Ou seja, é muito comum para obter ovos de alto consumo, ovos que você vai usar você mesmo. Você vai, né? Ao invés de comprar ovo no supermercado, você tem as galinhas ali e funciona muito bem, tá? E olha só, nem precisa de tanta área assim para ter galinha, não. Se você quiser dar ração para galinha, né? Não precisa ter nem muita área, você consegue isso, né? Quando eu tinha sítio, né? A gente tinha muitas galinhas lá, e tinha ovo, sobrava ovo pra caramba, sobrava ovo no final das contas, muita galinha mesmo. E ainda criávamos também aquela galinha da Angola. A galinha da Angola a gente criava solta, você não precisa fazer nada, cara. A galinha da Angola, ela sozinha, ela limpa o terreno, porque ela tinha muito escorpião.
onde era o meu sítio, né? E a galinha da Angola mata escorpião. Então é muito importante isso para você controlar a praga do escorpião, ter a galinha da Angola. E a galinha, digamos, normal, a gente criava mesmo numa granjazinha pequenininha ali, num curralzinho pequenininho ali, só para ter ovo pra gente, né? Enfim, aí ele diz aqui, ó, segundo o uso que se dá a esse alimento de origem, se tem que seguir pautas diferentes de acordo com a lei. Não, porque a lei não permite que você tenha agora mais. O decreto real 637 de 2021, isso aqui é na Espanha, tá, gente? Não é aqui no Brasil, tá? De 27 de julho, requer que, no mínimo, você tem que registrar coisas, tá? Então, o decreto é de 27 de julho de 2021, mas ele entrou em vigor ano passado, 2024. Então, a partir de julho de 2024, quem tem galinhas em casa, mesmo que seja para consumo próprio, tem que ter o registro obrigatório das galinhas. Tem que fazer a identidade das galinhas, meu amigo. Tem que botar as identidades das galinhas lá, você tem que botar lá o CPF delas, o RG, botar a digital da galinha, ou sei lá como é que é o registro, eu não sei como é que é esse registro aqui. Mas tem que registrar as galinhas lá no site do cara, né? E aqui, ó. E tem outras obrigações, né? Você tem que ter uma comunicação de quais são os... aqui, ó, tem que ter deverá identificar um veterinário de referência que vai cuidar no caso de problemas e não sei o que lá. E se proíbem intervenções cirúrgicas, ou seja, não pode cortar o bico da galinha. Tem gente que corta o bico da galinha, eu não sei como é que funciona isso. Eu nunca cortei bico de galinha, não, mas você está dizendo aqui isso, né? Ou então para fazer alguma lesão e não sei o que lá, tem que ter registro de tudo. Ou seja, e a multa é 3 mil euros. Por 3 mil euros é dinheiro pra caramba. Multiplica por 6 aqui no Brasil, 18 mil reais a multa se você tiver galinha em casa e não registrar ela. Isso na Espanha. Aí você fala assim, Peter, mas aqui no Brasil não vai ter isso. Porque aqui no Brasil o pessoal não vai fazer esse tipo de coisa, porque aqui no Brasil é um país pobre, né? E, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, já tem um monte de lei aqui, ó. É verdade que as leis que tem hoje não são federais, tá? Não é o governo federal proibindo, mas tem aqui, ó, Paraná, a portaria 174 de 2015 regulamenta a criação amadora de nativos no estado do Paraná, e Santa Catarina tem uma lei também de 2018, Rio Grande do Sul 2017, Rio de Janeiro 2018, Alagoas 2016, Maranhão 2016. A cada dia que passa, mais estados colocam leis limitando, obrigando o registro, querendo interferir em como você cria as suas galinhas, né? Ou seja, aqui no Brasil já existe alguma legislação sobre isso, mas ainda é muito incipiente. Lá na Espanha já tem essa obrigação, agora o pessoal já está apavorado lá com isso, porque, de novo, né, já é uma dor de cabeça para o cara do interior, já dá um poder do fiscal de multar a sua propriedade, de arrumar uma multa para você, de exigir uma propina, porque no final das contas é isso que serve, né? No final das contas o que acontece é isso, dá poder para o fiscal poder roubar alguma coisa dos proprietários, né? Enfim, e não se estranhe se isso aqui vier para o Brasil, porque, de novo, é o que eu falo para vocês, ideia idiota da Europa chega aqui no Brasil rápido, que é impressionante, cara. Eu acho que os deputados brasileiros ficam procurando notícia na Europa para ver. Ih, tem uma lei idiota na Europa, vamos fazer no Brasil. Cara, é impressionante a velocidade com que o pessoal quer replicar uma lei europeia aqui no Brasil. Eu acho que a impressão que esse pessoal tem, né, aquilo, não, porque se a Europa funcionou, a Europa é um país muito rico, é um continente muito rico, vários países ricos e coisa e tal, né, se funcionou na Europa, se deixou a Europa rica, então vai deixar o Brasil rico também. Esse pessoal acha que é lei que deixa país, não é lei, é a ausência de lei que deixa país rico, meu amigo. É a falta, a Europa enriqueceu numa época de liberdade regulamentar, onde você não tinha legislação, aí você cresce, aí você ganha dinheiro. Aí depois que você está rico, você optar por regulamentar algumas coisas pode ser interessante para você ter mais segurança e coisa e tal, mas você querer fazer lei enquanto você ainda é um país pobre como o Brasil é um tiro no pé. Essa é a ideia idiota desses deputados que acham que copiando lei da Europa vai enriquecer o Brasil. Não vai, cara, a gente não tem dinheiro para isso. O exemplo que eu sempre dou aqui, pô. Tu quer ser rico igual o Elon Musk, né? O Elon Musk comprou um iate, então eu vou comprar um iate para ser rico igual o Elon Musk. Não, pô, o iate custa caro pra cacete. Depois que tu for rico, tu pode se dar o luxo de comprar um iate, mas quando você é pobre, tu tem que focar em outras coisas. Você não pode olhar pro rico e copiar o rico igualzinho e achar que vai funcionar com você. Não vai. O Brasil fica copiando legislação da Europa, achando que isso vai melhorar o Brasil e coisa e tal, e não. Só causa mais desigualdade aqui no Brasil, só causa mais problemas, porque para o pessoal que é rico no Brasil é tranquilo se contornar a legislação, né?
Para o pessoal pobre, o pessoal morre sem galinha, sem ovo, não tem mais o que comer, porque não pode mais criar galinha no interior do Brasil. Não pode fazer esse tipo de coisa, é o contrário, o caminho que tem que fazer é o contrário, é tirar a legislação. O Brasil tinha que acabar com essas leis idiotas todas, as regulamentações idiotas todas, e focar no mínimo para crescer. Aí depois que crescer, quiser fazer lei idiota igual a Europa, continua sendo idiota, tá? Eu acho que a Europa tá errando com isso aqui também, tá? Mas, pelo menos, assim, é o que eu falo para vocês. O problema é você ser burro pobre. Burro rico não tem problema. O cara que é rico, ele pode se dar o luxo de ser burro, porque ele já é rico, então ele é burro, mas tá aí, tá beleza, né? Agora, o burro pobre é que é o problema, cara. Ser burro custa muito caro. Se você é pobre, você não pode se dar o luxo de ser burro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.